Dando continuidade ao projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, hoje nós damos início a um novo módulo desse estudo, porque o módulo anterior, que foi dividido em 4 meses, tratava do ciclo de encarnação do espírito, né? Então, no primeiro mês a gente falou sobre a vinda, sobre o planejamento encarnatório. O segundo e o terceiro mês nós exploramos a nossa relação com o mundo, né? Falamos do mundo, falamos da moralidade, e no quarto mês nós falamos do retorno ao plano espiritual. Pois bem, a gente vê como é importante entender esse ciclo, porque esse entendimento nos traz uma elucidação sobre o sentido da vida, né? Sobre o sentido de estarmos aqui e sobre o sentido de estarmos vivendo tudo que a gente está vivendo. Agora, sabendo que tudo isso vem para a nossa transformação, é que a gente vem então com a proposta desse segundo módulo, onde nós vamos falar sobre reforma íntima. Porque de nada adianta nós entendermos o sentido da vida se não nos empenharmos no nosso processo de mudança. E é muito natural que a gente tenha muitas dúvidas, muitos questionamentos no nosso processo de reforma íntima sobre o como, né? Como? Como eu mudo? Como eu faço? Como eu lido com isso? Como eu me enxergo? Então, a ideia desse módulo agora é te ajudar a refletir sobre esse como. Nós aprendemos já que a vida de cada um é personalizada à necessidade individual de cada um. Então, logicamente, nós não temos um manual concreto que direcione cada situação da vida que você está passando e cada comportamento que você precisa ter exatamente. A proposta aqui, então, é trazermos a reflexão sobre como eu direciono o meu raciocínio sobre o assunto para que eu consiga encontrar as respostas que eu necessito e a motivação que eu necessito para fazer a transformação que eu preciso. E aí, para isso, hoje a gente começa a falar, então, da perfeição, né? Então, falamos sobre a perfeição. Esse mês de agosto, nós vamos falar justamente do processo de aperfeiçoamento, ok? E aí, nesse tema, nesse macro tema do processo de aperfeiçoamento, começamos hoje, nessa primeira semana de agosto, falando sobre a perfeição. E nós damos início por esse tema porque, entendendo que nós precisamos e queremos progredir, nós colocamos um peso, né, muito grande na gente, porque a gente quer crescer, né? A gente quer alcançar a perfeição. E sem querer ou sem perceber, a gente acaba estipulando algumas metas de amadurecimento que ainda não temos a condição de alcançar. E isso nos perturba, porque a gente quer ter mais maturidade do que temos. Logicamente, se eu não anseio por um progresso, por uma maturação, eu não vou canalizar meus esforços para alcançá-la. Então, querer ser mais maduro é o caminho, é a motivação, né? De nos levantarmos e trabalharmos na nossa reforma íntima. Mas a gente precisa entender que o crescimento do espírito se dá da mesma maneira como é exemplificado pelo crescimento do ser humano, né? Do espírito encarnado, desse corpo material, ou seja, o ser humano começa numa infância com um corpo limitado, né? E aí ele vai crescendo e vai ampliando suas habilidades e suas capacidades
inclusive de aprendizado, né? E aí, depois que ele vai crescendo e ampliando essa capacidade, ele vai desenvolvendo suas habilidades e capacidades, ampliando ainda mais as suas habilidades e capacidades, né? E aí a gente vê o corpo crescendo, ganhando mais liberdade, melhores condições de dar continuidade ao seu crescimento e assim vai indo, né? É muito normal. Quando a gente é criança, a gente queria alcançar logo a adolescência, né? A gente é criança e, não vejo a hora de eu ser adolescente, de eu ter meus 15 anos. E a gente fica ansiando por aquele momento. Aí, quando a gente está na adolescência, nossa, como eu gostaria de ser logo adulto, né? Aí a gente quer... Então, a gente está sempre almejando um futuro que... pra gente parece ser mais interessante, mais libertador. A diferença entre o desenvolvimento do corpo humano e do espírito é que o espírito não tem fim, né? O espírito não morre. A gente aprendeu isso no módulo anterior, né? O que morre é a carne, é o corpo físico. O espírito é eterno. E o espírito progride eternamente. Ele está sempre se desenvolvendo. Já o corpo físico tem uma data fim para dar cumprimento à encarnação e a gente seguir outras trajetórias de experiência. Portanto, a última fase do corpo físico não costuma ser uma fase que nos atrai, né? Porque a gente já começa a ter limitações orgânicas, a gente já começa a sofrer efeitos dessas limitações que nos causam desconfortos, nos causam dores e nos levam ao desencarne. E a gente apegado aqui à vida, né? A gente quer ficar. Então é natural que criança queiramos ser adolescentes, adolescentes queiramos ser adultos e adultos não queiramos ser idosos pelo medo, né? Que a gente tem do que essa fase física, orgânica, pode nos trazer de experiência. Mas o espírito, quando é criado, também é criado na sua infância espiritual, com ignorâncias, com limitações de compreensão e entendimento. Mas à medida que ele vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai ampliando sua capacidade de compreensão, de absorção de novos aprendizados e de desenvolvimento de novas habilidades e tudo mais, e assim eternamente. Ou seja, quanto mais crescido o espírito, maior a capacidade dele de absorver novos conhecimentos e desenvolver novas aptidões. Por isso que não tem sentido eu hoje querer ter a maturidade que eu ainda não estou pronto. Quando você tem 7 anos de idade, você pode querer ter a vida de um adolescente de 15 anos, mas você não vai conseguir ter. O seu corpo não é de um adolescente de 15 anos. Você possui limitações. Não basta você querer se tornar um adolescente de 15 anos que vai fazer você dormir com 7 anos e acordar com 15 anos. Você vai ter que respeitar a natureza do crescimento. E como que você respeita a natureza do crescimento? Vivendo. Vivendo hoje. E o hoje, ao se concluir, te levará ao amanhã, que se tornará seu novo hoje. Por isso, querer antecipar um futuro é de um desperdício de energia tremendo, porque fere a lei natural da vida. A lei natural da vida nos traz um passo de cada vez. Então a gente precisa viver o hoje. Vivendo o hoje, eu interajo com o que eu tenho de inteligência hoje. E o que eu tenho de inteligência hoje me dá capacidade de absorver uma nova inteligência. Então, exercitando o hoje, eu absorvo nova inteligência. É viver o hoje que me levará a um amanhã mais maduro.
Mas se eu ficar caminhando, olhando sempre lá na frente, eu desperdiço hoje, ó. Eu estou indo para frente e eu estou desperdiçando hoje. Quer dizer, eu estou me enganando. Eu acho que eu estou chegando lá, mas eu não estou. Sabe por quê? Porque eu não vivenciei a maturação que me permite chegar lá. Quando a gente faz um comparativo com o corpo físico, se você chega aos 15 anos de idade na vida física, mas o seu corpo não se desenvolve e continua com o mesmo organismo de 7 anos, você não consegue ter uma adolescência de 15 anos com as mesmas liberdades ou habilidades que o outro cujo corpo desenvolveu. Então, é como você ser um adolescente de 15 anos com um corpo de 7 anos. Existe um retardo de desenvolvimento que te incapacita de usufruir de um organismo de 15 anos. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente quer se convencer, ser mais maduro do que é. Aí, ao invés da gente viver o hoje, aproveitando o hoje para maturar quem a gente é enquanto espírito, a gente fica criando imagens, estereótipos, vivendo uma hipocrisia com a gente mesmo, se enganando, querendo crer, ser mais maduro do que é. E isso te faz sofrer. Porque cria um conflito interno muito grande. Quando você tem contato, hoje, com as suas verdades de hoje, com as suas incapacidades ou imperfeições, você se decepciona. Você se decepciona com você mesmo. E aí cada um lida de uma maneira com essa decepção consigo mesmo. E a gente acaba sentindo dores decorrentes dessa decepção que não precisamos ter. Se eu aceito a idade espiritual que eu tenho, eu reconheço a maturação já desenvolvida e me sinto seguro para colocar em prática. E eu também reconheço os pontos que eu preciso amadurecer. E me engajo com dedicação, compromisso e disciplina para eu conseguir dar o passo de amadurecimento que eu já consigo dar hoje. Então, falando sobre o aperfeiçoamento, a gente precisa respeitar a lei natural da vida. A lei natural da vida nos impõe viver o hoje. Num processo de autopercepção, para que eu celebre as maturações adquiridas e para que eu me empenhe na aquisição de novas maturações. Mas quando eu coloco uma meta absurda e inacessível para mim, em que eu exijo de mim mesmo ter uma maturidade que eu não tenho ainda condição de ter, eu fico numa vivência comigo mesmo de violência mental. Eu me violento, eu me obrigo a fazer o que eu não sei fazer, eu me obrigo a sentir o que eu não sei sentir, a ser o que eu não sou. É destruidor. E aí eu acabo acumulando emoções de decepções, quando eu poderia estar celebrando minhas conquistas do dia. E eu não estou me referindo a conquistas da matéria, do mundo. Eu estou me referindo a conquistas
da autossuperação, aos resultados da minha reforma íntima. Ninguém dorme pequenininho e acorda grandão, né? A gente dorme pequenininho, depois dorme pequenininho de novo e vai dormindo, e olha isso aqui, olha. Aí vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo. Quando eu tô dizendo vai dormindo, logicamente estou falando do ciclo, né? De acordar, viver, dormir. Acordar, viver, dormir, né? Então, a gente vai vivendo, vai passando os dias e quando vê, opa! Já estou desse tamanho, né? Por isso as pessoas que não nos encontram todos os dias, quando a gente é criança, tem essa sensação, nossa, cresceu tão rápido. E quem mora junto não tem essa percepção, porque é gradual, a gente não percebe essa extensão repentina, né? Então, a gente precisa entender que o processo de aperfeiçoamento faz parte da lei natural da vida, mas ele é um passo por vez. Então, embora você sinta, sim, muita angústia, muita dor, embora você sofra por não ter a maturidade que você gostaria de ter, embora por vezes você sinta até vergonha disso, entenda que você é o resultado da sua história. Deus te conhece na idade espiritual que você está. Ele te trouxe até aqui. Ele não espera de você que você tenha o que você não tem ainda maturado. Sim, Ele te chama para o aperfeiçoamento. Ele não te chama para um salto à perfeição. Entende? É um processo. Então viva o hoje, confiando em Deus, que vai te apresentar hoje os mecanismos necessários para que você mature. E confie em você, porque o que você tem verdadeiramente até aqui te dá condições de dar esse próximo passo. E o que você ainda não tem, você vai adquirir, desde que você respeite a natureza do dia a dia. Na próxima semana nós vamos falar sobre humildade, porque a humildade é um atributo essencial para o nosso processo de reforma íntima. E por muitas vezes a gente cria uma visão equivocada da humildade. Semana que vem, então, a gente vai explorar esse tema. Até mais.